Fala pessoal, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui, galera, ao nosso canal, sempre trazendo mais de um post para vocês sobre o mais querido e amado do Brasil, Flamengo. Nesse vídeo, galera, eu preparei para vocês uma série de posts aí trazendo últimas novidades aí, informações para vocês sobre o mais querido e amado do Brasil. Vamos reagir aqui à mídia palmeirense aí, falando aí sobre o Mengão, né? O Flamengo venceu mais uma vez o Vasco aí e a freguesia continua no Rio de Janeiro. O maior do Rio venceu. Preferido, bem-vindos a mais um vídeo. Pós-jogo aí do Flamengo 2, Vasco 1. Ó, o Flamengo tomou um gol, hein? O Vasco fez um gol no Flamengo, cara. Olha, é histórico isso aí. O Vasco já tinha que sair comemorando aí, né, cara? Campeonato do Vasco aí. Fez um gol no Flamengo no estadual. Mas, cara, eu vou resumir mais ou menos o que eu vi deste Flamengo e Vasco, cara. Sabe, eu não sei se vocês já viram, quando um gato, geralmente é uma gata, né? Um gato pega um rato e não mata o rato e fica brincando com ele, torturando o ratinho antes de matar, deixa ele com esperança um pouco, aí ele acha que tem esperança, o rato vai lá, dá um tapinha na cabeça o gato dá uma tapinha na cabeça do rato, fica brincando, pisa no rabo dele, aí solta, ele pensa que vai escapar o rato, o gato vai lá e cerca o ratinho. É igual, o jogo foi igualzinho, cara. Foi exatamente o que aconteceu hoje entre Vasco e Flamengo. O Vasco saiu na frente, fez um gol, achou que estava livre, que nem o ratinho, né? Ah, agora eu vou pra frente. O Flamengo vai lá e maceta um gol, empata, volta tudo de novo. Aí o Vasco precisando de mais 2 gols, entendeu? Já pisou no rabo do ratinho de novo, segura e fica torturando até o final do jogo aí, cara. Essa que é a verdade. O Vasco que entrou como no primeiro jogo, né, cara? Não deu pra entender. Não deu pra entender porque que o Vasco entrou assim, atrás, né? O Flamengo pressionando já desde o início do jogo, já pressionando o Vasco. Aí o Vasco conseguiu numa das suas saídas lá uma bola parada, fez o gol na falha da defesa do Flamengo. Essa que é a verdade. Mas aí o Flamengo logo com o Bruno Henrique já fez seu gol. E depois teve um golaço lá no segundo tempo do Luiz Araújo. Eu sempre falo que eu gosto do Luiz Araújo, que ele sabe fazer gol, né, cara? E no finalzinho quase fez outro, né? O cara do Vasco evitou que ele fizesse mais um gol ali. Uma bola que seria para escanteio, mas aí o juiz não deu, né? Já tava com muita dor do Vasco pelo jeito, né, cara? Mas é isso que aconteceu. Entendeu? O Vasco não teve capacidade para atacar o Flamengo, né? Se você olhar as estatísticas do jogo, você vê que o Flamengo finalizou 18 vezes e o Vasco 5 vezes, tá? E o Flamengo acertou 7 no gol, ganhou de 2-1. O Vasco ainda acertou 4, né? Foi boa, né? Inclusive no finalzinho agora, aquela jogada pela esquerda, né? Que o cara forçou o Rossi fazer uma boa defesa ali no finalzinho, daí o juiz nem deu escanteio, já tomou a bola, vamos acabar essa bagaça aqui, acabou o jogo. Então parabéns aí pra torcida do Flamengo, Flamengo com um time muito consistente, jogando muito bem, né? Eu fiquei preocupado ali, eu acho que todos ficaram preocupados aí com o Wesley, né, que recém convocado para a seleção brasileira. Eu sei que os flamenguistas estão tudo bravos, que estão 4 do Flamengo para a seleção brasileira, mais nos uruguaios, então é o time que mais sofre com isso, né? Mas pro Wesley, cara, imagina a alegria que ele tá e a preocupação que deu nele naquela hora ali, naquela corrida que poderia resultar em gol naquela jogada, e ele desistiu ali no final da jogada, praticamente era só dar um toque pro meio que provavelmente poderia sair um gol ali, mas aí ele sentiu alguma coisa e decidiu parar, até por causa do peso da seleção. Com certeza na hora ele pensou, pelo amor de Deus, agora que eu fui convocado vou machucar? Não, eu acho que não foi nada, acho que pelo jeito foi só um susto, pelo que falaram ali. Vamos torcer para que continue sendo um susto, e não seja nenhuma lesão grave, nada não, tá? Às vezes no cansaço do jogo, porque ele jogou muita bola, hein? Ele pegou cada bola ali, rapaz. Ele roubou umas bolas bonitas ali. Ele evitou uns contra-ataques do Vasco ali. Na bola limpa, por baixo, assim, cara. Eu lembro de 2 ou 3 ali. Muito bom os moleques, cara. Muito bom e ainda ataca, né? Olha que era um cara que todo mundo criticava, hein? Todo mundo criticava. Mas, felizmente, se deu bem. Hoje é um dos caras mais valorizados aí do futebol brasileiro, né? Parabéns aí pro Wesley. E parabéns aí pro olé do Flamengo no final do jogo. A torcida começou a gritar um olézinho ali, olé, olé. Porque realmente pôs o Vasco na roda. O Vasco,
sem capacidade nenhuma de chegar no gol no Flamengo, com eficiência. O próprio Veguete mesmo quase não relou na bola. Aí botaram o Paê no segundo tempo, mesma coisa. Não tem jeito, cara. Como eu já tinha falado num vídeo anterior aí, era muito improvável que o Vasco fosse conseguir virar esse jogo, virar essa parada aí e conseguir chegar na final do campeonato, tá? Não tinha como, cara. O elenco do Flamengo é muito superior ao do Vasco. O Vasco tem que melhorar demais o seu elenco se quiser pretender alguma coisa nessa temporada ou nas próximas. Porque se continuar aí, vai viver eternamente sofrendo, eternamente chegando um pouquinho ali no Carioca, na semifinal, que como chega todo ano, e eternamente meio de tabela para baixo, no Campeonato Brasileiro. Cara, é muito pouco para um time do tamanho do Vasco, né, cara? Que hoje, vamos falar a verdade, é como eu falo com o São Paulo, é um time que já foi muito gigante, tem uma história gigantesca, mas hoje joga e age como um time pequeno. É um time que teve problemas financeiros, foi vendido para uma SAF, voltou, né? Não é mais SAF, mas é complicado, né, cara? Então, assim, é triste pro futebol brasileiro, mas a gente sabe ainda da força, do tamanho do nome do Vasco, né? Mas tem que torcer para que logo eles consigam, sim, de repente, melhorar o seu elenco, condições financeiras e para se reerguer aí e realmente ficar no lugar que merece no futebol brasileiro. Mas hoje é complicado, cara. No estadual ali, quem manda é o Flamengo, às vezes o Botafogo faz uma graça. Aliás, no estadual o Botafogo nem faz graça, mas no estado do Rio, o Botafogo às vezes faz uma graça, e vem o Fluminense às vezes ali dá uma beliscada, como vai acontecer agora. Acho que o Fluminense chega na final, é muito difícil o adversário do Fluminense reverter lá 4-0, então vamos ter aí um Fla-Flu na final, é emocionante, né? E sabe que clássico é clássico, né? A gente sabe disso, a gente sabe que o Flamengo é um time superior ao Fluminense, mas o Fluminense também tá bem melhor do que o Vasco. Então, acho que vai ter um jogo melhor do que esses dois jogos que a gente viu de Flamengo e Vasco aí, cara. Com certeza. Mas parabéns aí ao Flamengo, a torcida do Flamengo que tá feliz, né, com esse 2-1 do Flamengo, né? De novo, né, aquele gatinho que pegou o ratinho que ficou ali torturando. O ratinho achava que ia escapar e levava dá uma patada na cabeça e ele deita, aí põe a patinha no rato para segurar o rato, aí daí solta, o ratinho acha que vai correr, o gato cerca e segura. Foi mais ou menos isso que o Flamengo fez. Um malvadão, né? Malvadão fez aí com o Vasco, cara. É isso, bem isso, tá? Só pra gente finalizar, ó, posse de bola, 58% do Flamengo e 42% do Vasco. Tivemos aí 85% de precisão do Flamengo contra 80% do Vasco. Faltas, 12 do Flamengo, 16 do Vasco. 2 cartões amarelos pro Flamengo e 3 pro Vasco. Impedimentos, não teve nenhum impedimento no jogo. E apenas 2 escanteios a favor do Vasco, né? E um pouco das reações dos torcedores vascaínos. Lembrando que isso daqui não é para ridicularizar nem menosprezar ninguém. É apenas a resenha velha e boa esportiva que a gente tem aqui, que a gente troca uma ideia e bate um papo. Cara, vou sintetizar um pouco mais as ideias aqui, porque nós tivemos aí alguns trechos das reações dos vascaínos em relação ao jogo de hoje. E assim, meus amigos, nós vimos novamente um Vasco distinto. Um Vasco no primeiro tempo e um Vasco no segundo tempo. E eu acho que o Vasco pode utilizar como diagnóstico nesses últimos jogos que fisicamente e tecnicamente no segundo tempo a equipe despenca. No primeiro tempo, a equipe não mantém posse de bola, não mantém domínio, não tem ganho de espaço no meio campo, mas consegue imputar uma boa marcação e consegue se aproveitar de alguns contra-ataques com um pouco mais de velocidade, um pouco mais de repertório, com o Coutinho ali, por exemplo, e também das bolas paradas, onde inclusive nasce um gol do Vasco depois de uma jogada de bola parada. Uma bobeada, um erro grosseiro do sistema de marcação do Flamengo, que simplesmente deixa um cara livre ali para finalizar. E aí, meu amigo, aquilo dali é um abraço para equipes que estão jogando por uma bola. O Vasco vai, e embora fizesse um jogo mais discreto que
que o Flamengo tinha amplo domínio, Flamengo sempre jogando com as linhas altas, Flamengo sempre tentando ali alguma jogada, alguma criatividade para se infiltrar no sistema defensivo do Vasco, que fazia uma boa marcação e tirava a paz do Flamengo ali no último terço do campo. Então o Vasco vai lá e faz 1-0 e parece que o roteiro pro Vasco era perfeito até aquele momento. Porque eles jogavam menos, consequentemente se desgastavam menos e ainda saíram com um gol à frente de um adversário e deixaram no agregado tudo igual, embora o agregado também representasse uma vantagem para o Flamengo ainda, mas ainda assim a partir dali era um 0-0, né, um novo jogo. O Flamengo continuou dominando espaço, o Flamengo continuou com posse de bola. E aí, quando você tem uma equipe que você arma ela para jogar em contra-ataque, para se apoiar nos erros do adversário e jogar por uma bola parada, fica complicado. Porque isso te diminui o leque e te diminui o repertório. E no momento que o Flamengo leva o gol, o Flamengo se sente mais provocado ainda. Então o Flamengo já vinha com um domínio muito amplo de posse de bola, encontrava um sistema defensivo bem armado do Vasco, só que aí, meu amigo, o Flamengo começa a imputar mais e mais energia, mais e mais força para fazer o gol de empate. Então, a partir do momento que o Vasco fez o gol, o Vasco tinha que deixar um pouco, vou ser dominado, e tinha que começar a tentar a ganhar o espaço na intermediária, ganhar o espaço pelas pontas, ganhar espaço nas laterais. E em algum lugar, o Vasco tinha que propor o jogo em algum momento. Porque enquanto o Vasco estava em desvantagem no placar, tudo bem, o Vasco estava em desvantagem do placar. A partir do momento que o Vasco entra em vantagem, meu amigo, é hora de você equilibrar o jogo. Mas não, o Vasco continuou jogando por uma bola. O Vasco continuou jogando por um lance ali de bola parada. O Vasco continuou jogando por um contra-ataque em velocidade com uma certa criatividade ali do Coutinho. O Vasco continuou com a mesma estratégia e o Flamengo não. O Flamengo ganhou mais força, ganhou mais repertório, subiu mais a linha, pressionou mais e faz o gol ali com o Bruno Henrique, o 100º gol inclusive com o Bruno Henrique com a camisa do Flamengo, e muita gente falando sobre o lance foi impedido, o lance foi isso, o lance foi aquilo. Galera, eu acho que no futebol brasileiro, se eu não me engano na Premier tem isso. Lances ajustados deveriam ser automaticamente validados. Porque se a gente for discutir a espessura da linha no monitor do VAR, a gente vai discutir vários e vários jogos aqui. Então, na minha opinião, o lance ajustado ele deveria ser automaticamente validado. Porque a espessura da linha pode influenciar, qualquer coisinha pode influenciar. Então, essa é uma das regras que, inclusive, eu acho que a CBF tinha que rever dentro do VAR. Para não ficar esse burburinho, essa discussão, lances ajustados, automaticamente validados. Fim de papo, tá? Na minha opinião é isso. Para não ter essa discussão. É uma maneira também da CBF até se proteger os próprios árbitros. Em relação a isso, é bom até para eles. Eu já falo isso há muito tempo. Desde quando o Palmeiras tinha o Rony lá, que ficava muito impedido. E eu acho que sim, eu acho que essa regra viria bem a calhar. Agora, no segundo tempo, o que aconteceu? Segundo tempo, o Vasco simplesmente morreu, e aí o Vasco vai ter que entender o que está acontecendo no segundo tempo, porque existe uma queda de nível físico absurdo, e o time que correu mais no primeiro tempo foi o Flamengo. Só que o Flamengo, quando você olha para o banco de reservas, você tem Luiz Araújo, você tem Alexandro, você tem repertório para mexer. Jogadores podem sentir, pode sofrer de repente alguma lesão, mas ainda assim você tem repertório, você tem fôlego para colocar. No Vasco você não tem isso. Além disso, as escolhas do Carille foram péssimas, mas péssimas. Em vez de colocar um cara com mais potencial físico, de maior vigor, ele vai lá e coloca o Payet, que é um prego no campo. Então, o Vasco simplesmente veio para jogar por uma bola, achou que, ia fazer uns 2-0 com essa uma bola. Não sei se o Vasco achava isso, mas se achou isso, difícil. Fica muito difícil assim, é uma diferença de nível técnico absurda, e no segundo tempo você começa a ver isso, né? A amplitude de elenco do Flamengo permite trabalhar com mais vigor físico, com mais imposição. E também com muito mais repertório tático e dinâmico para situações onde você começa o jogo em desvantagem
como foi a situação de hoje. Coloca nas opiniões. Bruno, Tem jogador que caiu de produção. Piton, por exemplo, caiu de produção. Outra frase. Eu tenho que consertar muita coisa, mas o time precisa parar de correr errado. Então, ele começa... O Carille, como no Santos... Começa a jogar ali, começa a distribuir os problemas. Nessa hora, o treinador tem que atrair os problemas. Sim. Ele ser o ímã dos problemas. Porque ele começa a perder o elenco. O jogador começa a ficar bicudo com ele, começa a entender que ele tá jogando o jogador contra a torcida. Esse não é o momento de fazer isso. Principalmente num jogo desse que valia a final do Campeonato Carioca. Ele tem que atrair os problemas. Eu vou tentar resolver os problemas. Eu sei que temos muitos problemas táticos, muitos problemas físicos, e nós temos que corrigir todos esses problemas. Atrai para ele, não. Ele começa a distribuir esses problemas. E isso, para um treinador, como no ano passado, ele foi vaiado na final da Série B do campeonato com o time campeão. Sim. Ele conseguiu ser vaiado. Protestos da torcida. E está se encaminhando da mesma forma no Vasco da Gama. Começa a terceirizar os problemas e não atrair os problemas para ele. Isso dá muita dificuldade para o torcedor no entendimento e para os jogadores no vestiário. O Marcelo, não sei se dá tempo, rapidamente, só 2 pontos. Primeiro, ele elogiou o Nuno Moreira e eu acho que, de fato, esse é um jogador que tem muito a acrescentar. Sim. A estreia dele no Nova Iguaçu foi boa, melhorou o lado esquerdo, deu uma belíssima assistência para o Ryan e hoje ele faz um gol. E é um jogador que pode ser esse ponta com mais capacidade de articulação pela esquerda ou jogar por dentro, como ele teve que atuar depois da série do Coutinho, né? Depois até entra o Payet. Mas acho que é um jogador que vai acrescentar. E uma outra questão, eu não acho, para a galera que está vendo perceber o que eu vou falar, eu não acho que o Verratti seja um problema. O Verratti é uma solução do Vasco. Ele é um grande camisa 9. Porém, ele é um jogador que tem problemas nítidos para jogar fora da grande área, para jogar com a bola rolando por baixo. Em várias oportunidades, o Vasco não consegue dar continuidade a uma jogada de construção porque ele tem essa limitação, ele tem uma outra característica. Ele é um cara de área, ele é um cara de mais presença ali, de jogo aéreo. Agora, por baixo, eu acho que a direção do Vasco deveria entregar um jogador com outra característica, para você dar para você mudar também a forma de jogar. Mudar a forma de jogo, entendeu? Hoje, no segundo tempo, isso ficou nítido. Ele não chega na bola. A bola joga a bola na frente, ele não consegue. Quando a bola chegar, vem por baixo, ele não consegue dialogar. Isso prejudica, entende? O Verratti participa daquela relação de jogadores que não jogam bem ou não jogam mal. O Verratti ou ele faz gol ou ele não faz gol. Se a bola não chegar, ele não vai fazer o gol. Ele tem condições... Mas esse é o problema, a bola tem que chegar perto. Isso, tem condições determinadas para a bola chegar e tem condições determinadas para a finalização. Ele é muito bom no cabeceio. Muito bom atacante. E ele é muito respeitado pelos zagueiros dentro da grande área. Sim. Agora, não dê a ele a obrigação de sair da área para trabalhar. A questão é que se você neutraliza o jogo aéreo, fica complicado você criar uma outra arma, você criar O Nuno, ele até dá essa opção pro Vasco agora. De trabalhar de uma outra forma. E a responsabilidade dele agora vai aumentar com a ausência do Coutinho. A gente viu a imagem dos torcedores saindo antes do final do jogo, né? Já estava ali 1-1, depois 2-1 e os torcedores do Vasco acabaram indo embora no Maracanã um pouquinho antes. Olha aí as imagens. Donan, pelo que o Vasco tem apresentado até agora, e é claro que pode evoluir muito até o início do Campeonato Brasileiro, mas você está prevendo um Campeonato Brasileiro difícil, muito mais difícil que 2024, como 2023 ou 2022, por exemplo? Eu acho que o de 2024 ficou acima da expectativa, o Vasco conseguiu uma vaga com a Sul-Americana e hoje, né, se você for analisar a projeção, é de um ano muito complicado. E eu acho que quando a gente vê a própria torcida do Vasco não enchendo o seu espaço, diz muito sobre uma torcida que não se sente representada dentro de campo, que vê que a diferença hoje entre Vasco e Flamengo é abissal, gente. São mundos distintos. O torcedor do Vasco, ele já espera uma derrota. Ele vai porque ele é apaixonado. O que vai lá, ele vai porque ele espera, né, um roteiro épico. Mas a situação é complicada, o Vasco precisa solucionar a questão da SAF, precisa solucionar, o Vasco precisa de investimento, de um projeto profissional para voltar a ser competitivo. O cenário atual é um cenário de muito desgaste, né? Isso aí, nação, esse foi mais um corte aqui do nosso canal, sempre trazendo aí mais um conteúdo para vocês sobre o mais querido e amado do Brasil, Flamengo. Então, deixa aquele like, galera, se inscreva, ative o sino e compartilhe sempre nossos vídeos com os seus amigos.
que aqui você ficará por dentro de todas as notícias e últimas atualizações de pré-jogo, pós-jogo, análise completa para você não perder nada do mais querido e amado do Brasil, Flamengo.